Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos! Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade às nossas aulas de Esperanto, uma língua incrível que abre possibilidades enormes de conexões, de aprender coisas novas. Então, vamos lá com nossa querida Ieda Freitas. Tenham todos uma ótima aula! La vojo, tradensam mallumo brilezza la celo, al kiu kuraĝe ni iras, simile al stelo en nokta ĉielo, aŭ ni la direkton ĝi diras, kaj ni ne timigas la noktaj fantomoj, nek batoj del sorto, nek mokoj de homoj, ĉar klara kaj rekta kaj tre difinita, ĝi estas la vojo elektita, nu rekte, kuraĝe kaj ne flankiĝante, ni iru la vojon celitan, et guto malgranda konstante frapante, traboras la monton granitan. L'espero, l'obstino kaj la pacienco, in estas la signoj per kies potenco ni paŝo post longa laboro, atingos la celon en gloro. Ni semas kaj semas, neniam lasiĝas, pri tempoj estontaj pensante, sed semoj perdiĝas, mil semoj perdiĝas, ni semas kaj semas konstante. Roteso mokante la homo admonas, ne ĉesu ankoraŭ ni sonas, obstine antaŭe la nepoj vi venos, se vi pacience eltenos, se longa sekteco al ventoj subitaj, vekantaj foliojn deŝiras, ni dankas la venton kaj repurigitaj, ni froston prifeŝan nakiras, ne morto jam nia bravega anaro, diam ne timigos la venton nek staro, obstine ĝi paŝas provita hardita, al celo nu fojon signita, nu rekte, kuraĝe kaj ne flankiĝante, ni iru la vojon celitan, et guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan, l'espero, l'obstino kaj la pacienco, in estas la signoj per kies potenco ni paŝo post longa laboro, atingos la celon en gloro. La vojo. Boa noite a todos e a todas. Agora eu vou pedir a Neuzinha que passe para nós a apresentação. Obrigada, Neuzinha, pela sua boa vontade, desse trabalho de amor, de abnegação para com todos nós. Agradecendo primeiro a Deus, a Jesus, que estamos aqui unidos, juntamente com o nosso colega Carlos, e vamos hoje fazer um trabalho muito bonito. Mas agora vamos primeiro conversar com início, uma oração através de uma mensagem pelo Espírito. Primeiro eu vou me apresentar, né? Meu nome é Ieda Freitas, moro no Nordeste, Salvador, Bahia, Brasil. Sou professora, pedagoga, psicopedagoga, com docência superior e também aposentada. En Esperanto, mi nomiĝas Ieda, mi loĝas en Nordorienta Brazilo, Salvador, Bahia. Mi estas instruistino, pedagogino, psicopedagogino com supera educado, kaj emerita. Mas adiante agora, e vamos passar a mensagem da mentora Joana de Ângeles, o que é que ela vai dizer para nós.
O que é que temos a ouvir de bom? É do livro Vida Feliz, em Esperanto Vivo Felicia. E aí, no capítulo 2, o que é que ela diz para nós? Considera o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Só essa paginazinha dá um seminário para todos nós no processo de reeducação. Mas, como o tempo urge, precisamos de trabalharmos, de falarmos sobre o nosso tema. Aí vamos trabalharmos agora em cima do texto Libro Vivo Felicia de Quitita Espírito Joana de Ângeli, traduquita de Oswaldo Pires de Holanda. Rigardo laboro que la plej bona rimedo por progressi, kiu ne laboras tiu si donas. Al morala kaj spirita paralizo, la homo kiu ne si donas al la liberiga ago de laboro fariĝas negativa saĝo en la ekonomio de la socio. O laboro estás vivo. E dando já um começo para o nosso amigo chegar, para nos conversarmos, eu digo assim, que a parte do... vou passando mais, porque o tempo urge, eu vou deixar só essa partezinha aqui. Origami é uma tradição japana, arte de faldado por creio objeto, el que va dado de papero sem uso nectondilo neglu. Então, e quando ela fala aqui, né, que essa arte é uma antiga arte do origami japonês de dobrar um papel para criar lindas e pequenas figuras. Aprendemos o básico dessa arte e faremos diversos modelos. Então, dentro desse contexto, estamos mostrando também uma partezinha da evolução, mas nós temos o nosso amigo aí que já está nos aguardando para a gente bater esse papozinho bem, bem maravilhoso, bem cheio de energia. E eu gostaria que você, Carlos, se apresentasse para o público em geral, não só aqui no Brasil, como em outros países, que todos estão nos ouvindo, com essa maravilha de trabalho que vocês têm. E você mesmo, eu acredito sim que você é um dos, assim, missionários com esse trabalho brilhante no seu estado, meu irmão. Fique à vontade, fale seu nome, diga quem você é, se apresente e vamos ouvir você. Dankon Ida por la invito. Mia nomo estas Carlo Olivo. Mi loĝas en Juazeiro do Norte de Ceará. Mi estas instruisto. Mi eklernis Esperanto en 2015. Estas plezuro partopreni de la babilado kun vi kaj kun la aliaj personoj que estas kun ni. Ressaluto, meu amigo. Sede me preferas que vi paroles ne Esperanto, vi paroles em Portugal. Tu me compreendes? Meu nome é Carlos Oliveira. Eu moro em Juazeiro do Norte, no Ceará. Eu sou professor e eu sou origamista. E para mim é um prazer estar aqui e desde já agradeço pelo convite. E aí, Carlos, no seu dia a dia, o que é que você vai passar para nós de tanta harmonia, de tanta tranquilidade, o que é o origami? Importante. Eu vou falar um pouquinho da minha história para poder chegar no origami. Então, eu sou professor de educação especial aqui em Juazeiro. Eu trabalho numa sala, num departamento que se chama AE, que é o Atendimento Educacional Especializado, né? Onde nós também trabalhamos com origami.
Na escola já estamos no ateliê de número 42, essa semana. Então, o origami entrou na minha vida quando eu tinha, eu acredito, 8, 9 anos. Eu via o meu pai fazendo aviões, dobrando também barquinhos, né? Na escola chamou a minha atenção. Então, o origami ele vem desde muito tempo, né? Desde a infância que ele me acompanha. Então, ele adormeceu durante um tempo. E depois, quando eu comecei a trabalhar em bibliotecas, minha formação é de letras, francês, mas eu também fiz biblioteconomia. Então, enquanto eu trabalhava em biblioteca, eu sempre dava oficinas. A oficina com a dobradura, como uma forma de leitura tátil. E as pessoas acham que a leitura é somente a decodificação, é você ver os símbolos, o significado significante, né? Mas tem a leitura do mundo, que o Paulo Freire fala, que ela antecede a leitura da palavra, né? Então, quando a gente chega na escola, a gente já tem uma bagagem, a gente já sabe fazer origami, a gente já sabe, às vezes, dançar, cantar. Então, tudo isso eu aprendi antes de chegar na escola. Então, o origami ele me acompanha há muito tempo. E o Esperanto, eu conheci o Esperanto, eu ouvi falar do Esperanto há uns 20 anos atrás, ou mais, quando o Fábio de Minas Gerais, de Pouso Alegre, ele me mandou um livro e me mandou, na época, um disquete. Eu não entendi bem que língua era aquela. Apareceu uma pessoa na biblioteca louco para aprender Esperanto. Eu não hesitei, doei o livro, doei o disquete. Essa pessoa hoje é fluente, ela mora numa cidade vizinha. Então, anos depois, na escola onde eu trabalho, que é o SEJA, o que foi que aconteceu? Um professor de língua portuguesa me convidou para aprender Esperanto. Eu disse, Carlos, vamos aprender Esperanto? Ele se chama Sávio, porque eu quero traduzir meus livros. Ele já escreveu aproximadamente 5, talvez esteja no seu 6º livro. Infelizmente, ele não conseguiu aprender, porque o tempo que ele dedica é aos livros. Aí eu me envolvi, comecei a aprender pela internet e depois pesquisei no Facebook e descobri na minha cidade que existia alguém que sabia Esperanto. Enquanto eu estudava, essa pessoa eu convidei, ele foi para a escola, e nessa conversação iniciou-se um clube chamado Esperanto Clube Cariri. Então, o origami, ele vem primeiro, né? O Esperanto vem na minha fase adulta, e quando eu participei, em 2018, eu participei do primeiro evento internacional, que foi o Congresso Internacional que aconteceu em Lisboa, em Portugal. Lá eu vi na programação que tinha várias oficinas de origami. Eu disse, eu não acredito que aqui tem origami. Né? Também tem essa... gosta de fazer isso, que foi a Larissa Ossadchuk, que mora na França, ela é da Ucrânia, e o seu esposo, Alain, que é da Bélgica, mas ambos moram na França. Então, nessa conversação, a gente conversou sobre isso e eles tinham esse desejo de fazer esse projeto. Eu não perdi o contato depois que voltei para casa, e aí a gente ficou conversando sobre esse projeto que se chama Esperori. Eu até escrevi aqui para que as pessoas vejam. Esperori, que é Esperanto e origami, né? Então, esse projeto ele já teve 100 encontros. Aí, qual é a minha participação? É na divulgação, mas na parte de fazer o cartaz, né? E também participar no dia. Então, quando esse projeto começou, ele era bem tímido. Agora a gente está... os encontros do domingo, e das 3 da tarde até as 5 horas, mais ou menos, é esse encontro onde participam pessoas de várias partes do mundo para conversar, para aprender uma dobradura. Por exemplo, se o tema é pássaro, né? Então a gente vai fazer o pássaro e, antes de fazer o pássaro, tem uma palestra, uma fala, uma conversa a respeito de quem é o pássaro, como o pássaro existe, quais são os tipos de pássaros, onde a gente vai encontrar os pássaros, algumas curiosidades, e depois
a gente faz a dobradura. Então, o origami, ele ajuda nessa compreensão do Esperanto. Nós utilizamos o origami, ou o Esperanto também ao mesmo tempo, para comunicar, para fazer amizades, para descontrair. Esse é um dos objetivos. Então, a gente tem uma variedade enorme de origamis. Nós temos os origamis que têm movimento, como esse pássaro. Nós temos vários tipos de pássaros, né? Que têm movimento, tem alguns que não têm movimento, são simples, tem vários níveis, a gente pode fazer desde com uma criança, e pássaro se chama birdo em Esperanto. Aqui é um pássaro muito conhecido, e a gente vai dizendo papero, kvadrato, uno, du, tri, kvar, e dessa forma as pessoas, mesmo não sendo esperantistas, elas começam a aprender por ouvir. E depois elas, como é isso? E que língua é essa? Né? E aí a gente vai e diz que é uma língua que tem menos regras que as demais. Não é que seja uma língua fácil, é uma língua menos complexa. E aí a gente pega um papel, né, e vai explicar que existe o verbo, existe adjetivo, substantivo. E como é que funciona isso? Né? Começar por advérbio. Advérbio está escrito em Esperanto, não está faltando letra, não. Advérbio. O final é "é". Então, se eu digo felice, felicidade, né? Rapide, rapidamente, ou felizmente, ame, amorosamente, vide. Então, todos eles terminam com "é". Dá um outro exemplo aqui. Adjetivo. Bela, bona, grande, simpla. Então, todos os adjetivos terminam com "é". Então, com o origami, a gente vai brincando e vai mostrando. Essa aqui é uma das formas. É um papel bem simples. É um quadrado. A gente, geralmente, o tradicional, nós não usamos cola. Aqui é um outro tipo. Nós temos um dado, um cubo. Então, nós jogamos o cubo, por exemplo, deu do, que é o número 2. E aqui a gente vê o que é o 2. Digamos que nós estamos numa conversação entre amigos e vamos escolher o tema. Então, 2, aí eu vou e abro para ver qual é o 2. E vou e leio. 2. 2 é o quê? Aqui no caso seria religio. Então tem religio, milito, religião, guerra, vivo, vida, músico. E dessa forma a gente escolhe o tema, né? De uma forma que a gente vai brincando com um origami simples, tradicional. Mas nós temos também, esse caso aqui ele é modular. Nós temos os módulos, são 6 módulos. Como você falou, não usa cola, né? E aqui nós formamos o cubo. Então, nessa brincadeira de fazer o origami é onde a gente vai aprendendo. Aqui é um outro tipo de origami. Origami, em Esperanto, é origamio, que é modular. Aqui nós temos 30 pedacinhos de papel e formamos uma peça que se pode trabalhar a matemática. Aqui tem um pentágono dentro. São pentágonos. Então, dá para trabalhar a questão da língua portuguesa, não só o Esperanto, né? Alguém pega, que coisa interessante, é macio, a gente já está trabalhando o adjetivo. Isso em qualquer língua, mas nós trabalhamos o Esperanto. Aqui é um envelope, né? Para dinâmicas. A maioria das pessoas nunca escreveram cartas, então pode-se escrever o endereço ou fazer uma dinâmica e dentro você coloca um texto, por exemplo, um texto para estudar. Então é uma forma dinâmica de se estudar Esperanto através das dobraduras.
com o origami. Aqui é um outro tipo, é um kusudama, que a tradição é que você coloque dentro de um tecido, ervas aromáticas e pendure. Então, ele, além de ficar bonito, vai aromatizar o ambiente onde nós estamos. Então, aqui nós temos alguns animais. E tem muitos textos que falam de animais. Então, aqui é o rinocero, que é o rinoceronte. Temos também, acredito que seja capro, que é uma cabra. E nesse contexto, nós vamos cunículo, que é um coelho. A gente vai trabalhando a língua e trabalhando também a dobradura, que é Stelo de Maro, uma estrela do mar, feita também com quadrado. Não só quadrado, podemos fazer com círculos. Murcho, que é uma mosquinha. Murcho. Aqui é um criqueto, um grilo, são os insetos. Porco. São inúmeros. E podemos também fazer o virino, que é uma mulher, né, em movimento, com uma técnica que se chama amassado. Dá para fazer uma bailarina. Então, tudo isso é pretexto para a gente introduzir as palavras. Né? A virino com filho ou filino, a mulher com filho. Temos aqui mais um animal, a leono, o leão. E, por último, temos aqui um camelo, que se chama em esperanto camelo, também. Que foi uma introdução para a gente perceber como o origami é um recurso maravilhoso para se aprender o esperanto. Ô, Carlos, licença aí, eu gostaria de agradecer a todos esses aí que estão lhe parabenizando aí o seu trabalho. Mais ou menos 3 pessoas aí falaram rápido. Muito obrigada a ambos. Assis Costa. Salutando Assis. Iraneide, a Iraneide. Danco, gratulo. Ancora un miler nos origami, bonega, meu amigo. Quando você falou aí, olha nosso amigo lá também, ó, que já veio aqui, Vanderberg. Salutam, gratulam. Salutam, Vanderberg. Quando você refere-se a essa parte aí desse desenho lúdico, aí você trabalha assim como aquele pensador Frederic, né, Frebel, que ele respeita na sala de aula, não é isso? O que o aluno pensa. Você vê que desde aquele tempo ele tinha essa dinâmica de grupo, da criatividade do próprio aluno também, não é isso? Essa aplicação toda que você, não só no Esperanto, como essas crianças especiais que você trabalha, também você aplica essa metodologia, essa dinâmica? Sim, como eu falei no início, né? O mundo, as pessoas já vêm carregadas, então é respeitar. Eu acompanho um dos alunos que participam conosco, essas oficinas que eu dou na escola de origami, que nós já estamos já de número 42, 43, ela é aberta para a comunidade também em geral. E nós temos um aluno que ele é adulto, a maioria são adultos, e ele não consegue cortar reto ou dobrar. E a gente vai respeitando, não pode colocar uns origamis uns com umas
umas bases difíceis, então tem que respeitar. E aí ele vai evoluindo, exatamente isso. Ele foi evoluindo e agora nós conseguimos fazer com que ele faça as peças modulares. Depois de mais ou menos 30 oficinas, ele conseguiu. Então, cada um tem o seu ritmo e deve ser respeitado. Tem aqueles que vêm no primeiro dia, faz uma peça que deve ser feita mais ou menos em 15, 20 minutos, em 2 minutos a pessoa termina. Então, tem aquela questão também de conscientização, que cada um tem o seu ritmo, de respeitar o outro. Então, participam pessoas cegas, que é um ritmo diferente de uma pessoa que é surda, de uma pessoa que escuta, de uma que tem todos os sentidos perfeitos. Então, respeitar o que cada um pode oferecer. E se não conseguir, também não tem problema, né? Se dobrou, se tentou. Esse é o nosso objetivo, é esse respeito com cada pessoa. E no Esperanto também tem isso. Às vezes, uma pessoa tem um ritmo mais acelerado, o outro não. Tem pessoas que trabalham mais pelo movimento, né? Não estudam tanto a língua. Eu demorei para falar, demorei um pouco, porque eu me envolvia com as ações do Esperanto Clube, eu me envolvia com os cartazes. Então, fiquei tão feliz por essa língua ela ser mais rápida de aprender, porque a primeira língua que eu comecei a estudar foi francês. Depois, a língua de sinais, depois da língua de sinais, foi o espanhol. O Esperanto veio no final. E aí eu disse, meu Deus, como essa é bem mais simples do que as outras. Mesmo o espanhol é uma língua que é muito parecida com o português, mas a gramática não é tão simples, né? Apesar de que a gramática do Esperanto não é que ela seja simples, mas ela é bem menos complexa do que as outras. Por isso a gente disse que o Esperanto é fácil, mais fácil, né? Aí eu elenquei aqui 8 itens para a gente relacionar o Esperanto com o origami. O primeiro item e você pode intervir, qualquer hora você pode parar, Carlos, vamos conversar sobre outra coisa, pode perguntar o que você quiser. Então, o Esperanto é uma língua criada, né, para ser internacional. Ela foi criada pelo Zamenhof em 1887, há 136 anos, com regras que não são tão complexas, né, que são bem menos complexas. O origami é uma arte também internacional, ambos são internacionais. Só que o origami é para a gente dobrar. Eu não preciso de palavras. O Esperanto eu uso as palavras. O origami, eu não necessito tanto de palavras. Eu necessito da comunicação, que também a língua tem. Então, o acesso é o item que eu coloquei como número 1. O origami, qualquer papel que eu conseguir dobrar, seja até papel toalha, papel higiênico, eu consegui dobrar, eu posso fazer alguma coisa. Então, o acesso ao origami é incrível. E qualquer pessoa pode dobrar, independente de ter visão ou não, de ser autista ou não. Então, o acesso do origami é muito bom. E o Esperanto, hoje nós temos muito mais acesso. Muitas pessoas ensinam origami. Eu comecei a aprender com 2 pessoas de São Paulo, no início, que deram o meu nome. Você vai se chamar Carlos Olivo. E me incentivaram. Então, tem esse acesso. A gente tem o Duolingo, lerno.com, tem inúmeras possibilidades de se aprender na internet. Então, ambos são acessíveis. O número 2 eu coloquei um alfabeto, o alfabeto fonético. O Esperanto ele tem 28 letras. E é tão bom porque eu não vou misturar o S com o C, eu não vou misturar com o Z. Cada letra tem o seu som. E o Esperanto, o origami, ele tem os sinais. É como se fosse um alfabeto. Então, a gente pega o livro de origami e nós temos dobra para a esquerda, dobra para a direita, vira o papel, que são os sinais, são as setinhas para os lados. Então, é como, para nós, isso aqui é o alfabeto, né? Então, ambos se comunicam bem. O 3 é a economia. O Esperanto é uma economia. Eu aprendo uma palavra, por exemplo, viro, que é homem, o feminino é virino. Em português, homem.
mulher completamente diferente a forma de escrever. Então, eu economizo tempo, eu economizo. O origami, eu também economizo muito. Eu não preciso estar comprando. Eu dobro muito com papéis que eu já utilizei. Por exemplo, os papéis em braille, que eu não vou mais utilizar, então eu aproveito para dobrar. Eu economizo muito dinheiro, eu não preciso estar comprando papel. E economizo tempo. Por exemplo, eu quero fazer um cubo para trabalhar na escola, eu não preciso ir na loja comprar, eu faço rapidamente, dobro em 5 minutos. Então, tem essa economia dos dois, a multidisciplinaridade, né, que é multifaca. Então, o Esperanto, eu posso tratar qualquer assunto usando a língua. Eu posso falar sobre qualquer tema. Da mesma forma, o origami, eu posso fazer o origami, uma dinâmica numa empresa, eu posso fazer um origami para trabalhar na biologia, né, trabalhar os animais. Eu posso fazer o origami e trabalhar na matemática. Nós temos satélites que foram feitos baseados no origami, porque o origami ele vai dobrando e ele se abre. O quinto é o estímulo que o origami e o Esperanto nos dá, né? Então, quando eu comecei a estudar Esperanto, parece que minha mente abriu para as outras línguas, para as outras coisas, para compreender até melhor a língua portuguesa. O origami também, ele estimula, porque ele tem uma série, eu tenho que dobrar, eu tenho que lembrar que a terceira dobra é uma sequência da segunda e da primeira. Tem uma sequência, como o Esperanto tem uma sequência. O sexto, eu coloquei a lógica. O Esperanto, ele é lógico. O substantivo termina em O, o adjetivo termina em A, os verbos no futuro em OS, no passado em IS. Então, tem uma lógica. Eu vou colocando as peças e vou formando da mesma forma que tem o origami. É terapêutico, eu me esqueço do mundo, né? Seja quando eu esteja estudando ou falando com alguém, nas minhas conversas aos sábados, que eu sempre converso com uma amiga, a Érica Godoy, que eu trouxe até uma poesia dela, se você me lembrar, eu posso ler, pequenininha. Então, é um prazer, você esquece, às vezes, até que está doente. A mesma forma é o origami. Quando você começa a dobrar, você esquece, né? Esquece, às vezes, até que está doente. É a parte da terapia. E, por último, a amizade. Tanto o origami quanto o Esperanto me trouxeram muitas pessoas. Por exemplo, hoje, eu vi 3 pessoas, não sei se entrou mais gente, o Assis, a Iraneide e o Vandenberg. Eu conheci através do Esperanto, como muitas pessoas eu conheci através do origami. Né? E algumas eu conheci através dos dois, como a Larissa, do projeto, e o Alan, né? Do projeto Esperori. Então, a amizade é essa possibilidade que nos traz ambos, o origami e o Esperanto. Então, eu fiz essas anotações para mostrar como é interessante essa conexão. É de grande valia, né, Carlos, o que você está passando. E aí eu fiz uma pesquisa assim pequena que fala da história do origami. Na Europa havia um gênero bem desenvolvido de dobradura, como você falou, de guardanapos, né? Que floresceu durante o século XVII e XVIII. Esse período ele declinou e praticamente foi esquecido. Aí depois saiu uma linha de tempo, né? Que eles fazem aqui, não é isso? Aí, não é isso? A esse historiador, Juan, deve ser espanhol, atribui a Juan Salas. Juan Salas, ele introduziu o início da porcelana, que depois substituiu com guardanapos. E aí é por isso que eu estou fazendo esse link aí com você, que eu achei muito interessante, né? É de muita riqueza. E ele traz o que? Associações de quê? De técnicas. Essas tradições fizeram parte da cultura europeia, a dobradura, um método que eu falei de Freiburg, né? Que é o Friedrich.
O alemão. Como ele tá isso, o alemão, como ele teve o quê? Uma grande conexão com as crianças, e é o que você gosta, e eu também, e adolescentes também, e adultos, porque os japoneses aí, eles trabalham aí, eu botei até nesse cartaz meu de apresentação, com pessoas até 99 anos, é uma riqueza, né? Não é isso? É sim, o Juan Salas eu conheço, não pessoalmente, eu conheço porque eu participo do projeto, que é Dobrando com as crianças e os professores da Ucrânia, esse projeto. Eu também participo como divulgador, fazendo os cartazes também. É um projeto que é acompanhado com a Larissa e a filha da Larissa, a Anastácia. Juan Salas foi o que iniciou isso. Então, ele mora em Catalunha, ele mora numa cidade na Catalunha, então fala espanhol, mas fala catalão também, ele fala também alemão, inglês, um pouco de esperanto. Então, o Juan é uma pessoa incrível, e ele tem na sua casa um dos maiores acervos de obras, de dobraduras também, de pessoas que doaram, é como um museu. Então, uma vez ou outra, ele faz isso. E ele tem essa incrível arte de dobrar com tecido, né? Porque é dobrado também com tecido. E isso se fazia muito, e uma vez ou outra ele dá cursos, né? E se tem ainda em museus essas peças dobradas das autoridades, dos reis, porque nem todo mundo podia ter um origami dobrado, né? Nesse requinte, nesse alto nível de dobraduras. Eu falei da Érica Godoy, eu posso ler um pequeno poema dela? Se chama Origamio. Papel faldado. Antiqua e apanaludo arto sur la tablo. Lerta in mano e laboras creante bellezon. Então, origami, dobradura de papel. Antigo jogo japonês, arte sobre a mesa. Mãos habilidosas trabalham criando beleza. Então, a Érica, ela faz também dobraduras, ela começou aos domingos no projeto, e ela tem essa arte de escrever, né? Ela ama escrever. E uma parte de um outro poema que ela fez, que também se chama Origami, diz: La pezzo da papero in via mano de estas bella creajo post faldita, miracloi nascidias inter viai fingroi, magio que nur vi solan conas. Então, o pedaço de papel em sua mão será uma bela criação depois de dobrado. Milagres nascem entre seus dedos, magia que só você conhece. Então, o origami, como o Esperanto, é como uma magia, né, que encanta. E teve uma pessoa que me disse que não somos nós que escolhemos o Esperanto, é o Esperanto que nos escolhe. Eu achei muito interessante, e pena que eu não lembro quem foi que disse isso, mas alguém falou isso e eu guardei essa frase. Eu estou só conectando aqui. Desculpa, o celular, o computador para não descarregar. Acender a luz. Pronto, voltamos. Então, essa é a poesia, é o origami, é o Esperanto. São coisas que nos encantam, né? São coisas simples, porém complexas, e que estão acessíveis para quem quiser compreender, quem quiser saber mais sobre isso. Eu fiz uma pesquisa aqui que também tem Thaís Cato, origamista brasileira, né, que criou o origami tecido, Orinuno, no Brasil, e é professora desta técnica. Além de outros, não é isso? Tem ela citada, não é isso, na internet. A Thaís Cato, ela é de São Paulo. Isso. Ela é uma jornalista. Uma vez ela me chamou para dobrar um tsuru diferente. O tsuru é um pássaro. Eu vou mostrar aqui para vocês, é parecido com esse, né? Tem uma parte
que vem depois. Então, o tsuru, ele simboliza a paz. Ele simboliza a paz. E uma jovem no Japão estava com câncer. E ela começou a dobrar. Ela disse, eu vou dobrar 100 até eu me curar, né? Que era a terapia. Só que ela não chegou ao final, ela faleceu. Mas os amigos terminaram. Então, a lição ela deixou. Os amigos terminaram os 1000 origamis. Por isso que tem muitas pessoas no mundo que fazem isso. E a Thais Cato, ela me convidou para dobrar um origami. E aí eu fiquei sem jeito de dizer que não ia, e o prazer dela ter me chamado. É um tsuru que você faz diferente. Ou você faz a cabeça maior, você faz alguma modificação. E a minha modificação foi amputar uma asa. Então, eu amputei a asa do tsuru e trabalhei no dia, na live, com papel... com um papel amassado, a gente amassou um papel e depois a gente dobrou o tsuru sem uma asa, que somos nós, que faltamos às vezes um pedaço. Mesmo faltando uma perna, faltando um braço, eu queria trabalhar o tema da inclusão, nós somos gente, né? Nós temos direito a ter o acesso à comunicação, à arte, a seja o que for. E nesse dia... para minha surpresa, muitas pessoas choraram. E depois é que eu fui entender, né? É o próprio origami que chega, a mensagem chega, né? Então, tudo que a gente faz, que a gente procura fazer com prazer, ele chega, né? Nós sabemos que nem essa live pode não chegar a muitas pessoas, não importa, né? Importa se uma pessoa ou duas pessoas passaram por aqui. E se ficou alguma coisa guardada, seja lá o que for, alguma semente ficou guardada. Então, isso é o que importa. A Thais, ela faz um trabalho interessante, porque a partir do momento que ela usa tecido, ela faz carteiras, ela faz brincos e outros tipos de materiais, e é o ganha-pão dela. Ela vai para a TV Aparecida, ela é contratada para fazer origami, ela sai em revistas de artesanato. Então, ela tem um espaço, porque ela soube aproveitar uma técnica que já existe há milhares de anos e fez algo que outros não perceberam, que é usar um suporte diferente, que é o tecido, que vai dar mais resistência, que é bonito, que chama a atenção. Então, a Thais Cato tem um trabalho maravilhoso. É muito interessante, né? Agora eu tenho a sua pesquisa maravilhosa. Porque eu sou curiosa, meu irmão, eu sou curiosa. Pesquisa. Eu tenho mais um pedacinho aqui para completar e passar para você completar. Olha. Eles dizem assim, os praticantes de origami modernos geralmente desencorajam o uso de cortes, cola ou marcações no papel. Os dobradores de origami costumam usar a palavra japonesa kirigami para se referir aos designs que usam cortes. Interessante, né? Eu participo de um grupo de franceses. Então, tem uma jovem da... Olha, licença aí, Vandenberg, novamente aí aqui elogiando a gente. Muito obrigada, meu irmão, da sua terra. Ok. Obrigado, Vandenberg. Então, eu estava falando de... Você chamou a atenção, Você pode me lembrar? Seu som está fechado. Eu posso voltar ao assunto, né, que estava falando, ó. É porque eu interferi você, né? Os praticantes de origami modernos geralmente desencorajam o uso de... Lembrei. Bom. Então, eu vou pegar até esse que está pendurado aqui, ó. Sim, senhor. Vou pegar esse aqui. Então, eu participo do grupo com os senhores, lembrei. Tem pessoas de vários países, né? Então, a língua que a gente fala é o francês e um pouco de Esperanto, que é um outro grupo. E lá, um deles que trabalha, que já foi presidente da Associação Francesa de Esperanto, ele usou cola. Aí a gente, você está usando cola! E usou a tesoura. Então, não somos tão radicais. O tradicional é isso. Esse, por exemplo,
eu não uso, todas as peças são encaixadas. Mas eu tenho a liberdade também e respeitar algumas pessoas que não conseguem fazer como eu dobro ou como você dobra, e às vezes um pinguinho de cola resolve. Tem algumas peças que tem corte também. Quando tem corte é kirigami, mas tem uma mistura, a maior parte é origami. Essa daqui, por exemplo, é uma peça que eu vou fazer essa semana, ela vai ficar verde e vermelha, que é para o Natal. Ó, ela não tem, só tem um papel quadrado, então não vou fazer mais nenhum corte, nem uso cola. Então é isso que os tradicionais fazem. Mas também a gente faz usando também a cola, o corte. Esse aqui, por exemplo, eu reaproveito muito o papel. Aqui é a minha caixa de sementes. Então, eu tenho lírio da chuva, ipomea esqueleto, beijinho, tenho várias sementes aqui. E é um envelope, né? Ele é um envelope. Ele é tradicional, esse aqui é japonês, se utilizava para vender ervas também. E esse aqui eu utilizo sementes. Ó. Não sei se dá para ver. Elas ficam bem conservadas e é um origami tradicional. Esse aqui, todo ele é tradicional, desde a caixinha. Então, o origami ele é utilitário também. Nós temos o origami que é utilitário, temos, por exemplo, aqui é um porta... Ó, é um papel simples e eu coloco o celular. Então, é um porta-celular. Você, licença aí, permesso, você está buscando no meu pensamento, porque aqui também fala de 3D, né? Já usando, né? Isso, e você já está buscando o celular e mostrando. Eu já ia falar sobre isso. Como você falou 3D, não foi isso? Isso. O origami 3D, ele é um origami que você faz vasos, que ele tem as 3 dimensões. Você pode fazer também pássaros, e são muitos módulos. A gente utiliza mais ou menos 300, 500, às vezes até 1000 para fazer uma peça. Esses são muito utilizados, como eles são muito repetitivos, para terapia, para pessoas que estão querendo sair do alcoolismo, do tabagismo, em presídios, são muito utilizados. Porque você tem que preparar muitas peças. Então, a gente usa muito para orientar pessoas que vão para dar aulas em presídios também. Que você faz e vai unindo, pode usar cola ou não. Se você usar cola, vai ficar mais resistente. Então, a gente não tem essa... Eu não sou tão radical, né? Se precisar usar cola, eu uso cola. Por exemplo, para colar, essa aqui é uma peça de Yara Yagi, que é uma brasileira. Eu achei lindo, que é tipo uma muçulmana. Então, eu usei a cola para colocar no cubo, somente para isso, né? Eu não fiz nenhum encaixe, que é para um suporte de exposição. Então, eu não tenho problema quanto a usar cola. A peça em si, e essa não tem cola, mas tem cola para colocar essa sobre a outra. Que alguns radicais vão dizer, não, mas eu não posso usar nem para colar uma sobre a outra. E temos também esse aqui, por exemplo. Esse aqui eu fujo de todas as regras. Por quê? Porque eu uso a dobra, eu uso a cola e eu uso o corte. Ele tem um pouco de movimento, né? Isso aqui é para trabalhar a valorização, é um projeto das pessoas negras, a questão do racismo. Aqui é um outro. Ó. Então, eu cortei, eu colei. Esse aqui também. Eu posso trazer mais para baixo, eu posso mudar o estilo do modelo. Então, esse aqui eu utilizei corte e utilizei também essa parte aqui da perna inteira. Eu cortei para poder dar movimento. Transformei uma em 2. Então, aqui eu fugi às regras do tradicionalismo do origami. Mirinda, maravilha. E agora também uma partezinha que eu vou te perguntar sobre aqui que eles falam aqui nessa pesquisa que eu fiz de design, né, a respeito do origami, direitos autorais, se você pode realmente, como se diz assim,
eu quero pesquisar uma figura do Esperanto na internet, então aquela eu posso baixar. Mas nesse caso aí é você fazer, mas você vai ressignificar da sua maneira ou vai copiar, entendeu? Do outro. Nós temos, por exemplo, essa daqui. Quando no meu Instagram, quem quiser dar uma olhada, tem muitos origamis e eu sempre escrevo, geralmente eu escrevo em Esperanto. Carlos, _ inclusão, sem acento. Carlos, _ inclusão. Então, lá eu tenho bastante origamis com os nomes. Mas a sua pergunta, você pode repetir? Eu estou assim, às vezes eu perco o sentido. Você pode repetir, Eda, seu último comentário? Por favor. Dentro dessa pesquisa, ainda complementando o que eu estou passando para você, é que eles falam aqui os direitos autorais em design. Lembrei. Então, eu cito o nome dela na peça. Eu coloco Faldita de Carlos, dobrado por Carlos, mas a peça é de Yara Iage. Então, nós temos esse respeito. Quando é minha, essa daqui é minha, por exemplo, essa daqui eu coloco só Carlos, porque fui eu que fiz essa peça. Né? Você pode achar alguma coisa parecida, mas tem meu DNA, digamos, nessa peça. Isso. Então, tem autores que eles não permitem. Eles não permitem que a sua peça seja dobrada por outros. Então, eles fazem. Esse aqui, por exemplo, é um livro que se chama Origami Brilhante. Ele é de David Brill. Então, se ele autorizar, a gente dobra. Se não, e às vezes, muitas das vezes, se você é uma autora, eu digo, Ieda, eu posso dobrar? Aí você diz sim ou não. Você dá uma autorização. Alguns não permitem. Alguns não permitem que suas peças sejam reproduzidas. E outros têm o prazer, né, de fazer isso, de permitir que você faça a peça. Aí nós temos as mandalas que são muito parecidas. E pessoas de países diferentes podem criar mandalas, como elas são modulares, né? São vários pedaços. Às vezes uma pessoa cria uma, idêntica a outra, e um mora no Japão, digamos, outro mora no Brasil. Aí como é que a gente vai resolver essa parada? Mas, no geral, eu sou um dos origamistas que respeito as autorias. Nunca vou colocar meu nome se não fui eu que fiz. Eu sempre coloco dobrada por Carlos. Licença, que inclusive nesse texto diz que tem uns artistas que dão permissão, que não se importam, autores aqui, ó, e outros se importam, é o que você está falando. Né? É a liberdade, o livre-arbítrio, não é isso? Isso. Essa peça aqui é interessante, que uma colega da Indonésia, ela disse, Carlos, eu posso dobrar essa peça? Você pode me ensinar? Eu disse, claro. E mesmo sem eu falar indonésio, aí ela estava falando inglês, eu não sei nada de inglês, uma coisa ou outra simples, a gente se comunicou com o origami. Né? E a partir daí eu comecei a estudar um pouco da língua dela, pelo menos para dizer oi, para dizer obrigado. Então, o origami também ele faz isso. Outra vez eu participei de um evento da Bolívia. Então, durante a pandemia, eu participei de mais de 50 ateliês que tinham na internet. E aí tinha um colega que estava falando em árabe, eu acho. E a maior parte da oficina dele foi em silêncio. Ele dobrava. E no final eu fiquei sabendo que ele era da Tunísia e que ele falava francês. Aí eu falei, você fala francês? Aí alguém falo, agradecer aí o pessoal. Assim foi tão interessante. Então, através do origami, né, a gente vai para o francês, vai para o esperanto. Essa semana eu participei de um grupo e uma pessoa de Porto Rico disse, o que é isso que está aqui atrás de você? Que bandeira é essa? Eu disse, era uma outra, era essa da Palestina. Mas aí eu disse, olha, tem essa do esperanto também. Aí ele disse, o que é esperanto? Eu disse, esperanto é uma língua. Ele ficou interessado
e pediu para criar um grupo de estudo. Aí, essa semana ele me mandou uma mensagem, aí eu falei para ele que tem uns encontros aos domingos, e que seria interessante ele participar, e se ele precisar da minha ajuda, que isso não acontece com as outras línguas. Não tem pessoas que queiram me orientar em outras línguas, é difícil. A comunidade esperantista tem isso. Ela se abre para isso. Você é uma das pessoas que é voluntária. Né? Se passar, alguém disser, eu quero aprender Esperanto, eu acho que você já... E agora? Pode até estar fazendo uma atividade bem difícil, você para e tem esse prazer que alguém saiba mais um pouco sobre essa língua, né? Você está lendo o meu pensamento, porque eu permeio pelo inglês um pouco, espanhol, francês. O árabe não consegui ainda não, viu? Mas essa parte toda a gente tem que ir, porque principalmente os africanos, eles precisam muito da gente. E a gente tem que ter esse coração, né? Que o Esperanto é luz, é energia, né, meu irmão? Inclusive, hoje, Luke, eu acho que ele é de Benin, e ele me mandou uma mensagem. Carlos, eu vi que você vai falar sobre o Esperanto. E ele sabe que eu sou origamista, ele ama origami. Mas a África tem um pouco de dificuldade com a conexão. Ele disse, você vai falar em Esperanto? Eu disse, não, a nossa conversação é pouco Esperanto, mas vai ser mais em português, porque é para a maior comunidade de brasileiros. Né? Então, a África tem muita gente que estuda, muita gente. E a África ele tem um fenômeno que as pessoas não falam só uma língua. Tem a língua materna, tem a língua que é falada pelo pai, a língua que é falada pelo avô, tem a língua do colonizador. Geralmente, os africanos falam, no mínimo, que eu conheço, 4 línguas. Isso. Eu mesmo tenho, assim, conhecimento com John Magues, e ele mesmo, Léo Chivale, né? A língua que minha avó falava, que era descendente de africano, inglês e o Esperanto. E não só ele, não, são vários e vários que entram pelo WhatsApp, eu dou aula, consigo livros, ajudo. E se você quiser também livros em francês, eu tenho também francês e Esperanto, porque às vezes me pedem, eu tenho, eu ajudo. Eu peço, eu dou, eu sou assim. Inclusive, o John Maguessa, ele está trabalhando muito, que o próximo encontro de Esperanto Internacional vai ser, se não me falha, Tanzânia. Na Tanzânia, que ele é da Tanzânia, né? Isso. E tem um projeto maravilhoso que é uma escola para crianças. Eu contribuo muito com esse projeto dele lá. Muito bonito esse projeto, porque de criança que eles colocam a semente do Esperanto. Isso mesmo. A gente tem muito que agradecer ao idioma e também eu estou olhando que o origami é uma riqueza. Eu amei convidar você, meu irmão. Deixa eu até olhar o horário. Só faltam 12 minutos. Aí eu só vou terminar com uma musicazinha bem curtinha. Eu nem cantei hoje. Dizendo assim: Dono Auni Patson, Dono Auni Patson, Dono Auni Patson, Dono Auni Patson. Terminei a minha parte agradecendo a Deus. Bravo! E agora você se despede também. Agradeça a Deus, a Jesus e a você também. Dê-nos a paz, que significa Dono Auni. Eu agradeço, né, ao Deus que nos criou por esse momento interessante. Eu disse para você que eu não dou palestra. Você disse, não, vou conversar com você. Eu disse, está ótimo. Você vai conversar, está ótimo. Eu não sou de palestrar. Eu sou de poucas palavras, de palavras simples. Então, essa música é muito significativa nesse momento tão difícil, que a gente precisa de paz, né? Os conflitos que estão acontecendo, seja na Ucrânia, na Palestina. E assim, é insuportável ver tudo aquilo e a gente não poder fazer nada, né? Então, que as pessoas possam, nesse momento,
né, se solidarizar pelo menos com pensamentos positivos para que isso cesse agora. Você que não sabe Esperanto ou que já conhece um pouco do Esperanto, que continuemos estudando. Para quem não conhece, pesquisa depois na internet o que é Esperanto. Quem quiser participar, entra no meu Instagram, Carlos_Inclusão. Lá sempre tem os dias que tem encontros, né, com origami e Esperanto. E somente agradecer a você, né, agradecer à instituição RBE por esse programa excelente e por estar divulgando essa língua que busca a amizade entre as pessoas e a paz, né? Então, essa música não poderia ser tão interessante você ter cantado nesse momento. Muito obrigado, Danko, Alvi. Diz, Danko. Diz. Diz.